Então, eu iniciei a gravação. Então, vamos lá. A gente vai falar mais uma vez da distribuição eletrônica. Para que é importante a distribuição eletrônica? Para você saber que cátions elemento da tabela periódica pode formar, que ânions ele pode formar e que ligações ele pode fazer. Então, se você chegar na família 1A, você vai ter o lítio, o sódio, o potássio. Eu já falei para vocês que a distribuição eletrônica na camada mais externa desses elementos vai ser sempre NS1, tá? Então você imagina que o lítio está no segundo período, 2S1. O sódio está no terceiro, 3S1. O potássio no quarto, 4S1. Isso quer dizer que esses metais alcalinos, eles vão sempre perder elétrons para adquirir a configuração de gás nobre. Então, na natureza, eles estão sempre presentes como cátions monovalentes, né? Você imagina que os metais alcalinos eles são tão redutores que eles reduzem a água. Se você joga o metal alcalino na água, ele explode, ele reduz a água. Então você pode imaginar que, por exemplo, o sódio, o sódio metálico, se você jogar o sódio metálico na água, ele explode. A reação é o sódio doa um elétron e a água é reduzida. Então você imagina que a reação de redução da água, a água vira hidróxido e libera hidrogênio, essa é a reação de redução da água, tá? Então, se você quiser a equação balanceada, a água ganha 2 elétrons, vira hidróxido e libera hidrogênio. Se você quiser essa reação balanceada, basta você multiplicar aqui por 2, vai ficar 2, 2 e 2. Você soma as duas semi-reações, você vai ter que o sódio reage com a água para dar 2 hidróxidos, 2 sódios e o gás hidrogênio. Essa é a propriedade. Aí tá, aí eu vou fazer a discussão dos metais alcalinos terrosos. Aí você vai falar, tá bom, professor, você já falou que os metais alcalinos terrosos, eles formam cátions divalentes, né? Ah, tá bom, quais são os metais alcalinos terrosos? Você tem o berílio, você tem o magnésio, você tem o cálcio, você tem o bário e tem o estrôncio. A distribuição eletrônica deles vai ser sempre NS2. Então, eles vão perder esses 2 elétrons para formar cátions divalentes. Então, tá. Então, eles vão sempre formar cátions divalentes, como o magnésio, o cálcio, o bário e o estrôncio. Então, você imagina que, por exemplo, no caso, vamos pegar um exemplo do bário. Então, toda vez que eu for escrever, tipo, carbonato de bário, sulfato de bário, cloreto de bário, né? Óxido de bário. Então, você imagina que os carbonatos, sulfatos, cloretos e óxidos de metais alcalinos terrosos sempre vão ter essa forma. Agora vamos falar desse cara aqui. Eu falei já isso para você na aula passada, mas eu não dei nenhum exemplo com berílio. Lembra que tem aquela opção na tabela periódica de você ver quais são os metais, os não metais e os semimetais? O berílio lembra também das tendências periódicas. Todos esses elementos aqui, eles têm a mesma distribuição eletrônica na camada mais externa. Mas conforme muda o número quântico principal, o formato do orbital S aumenta. Então você imagina que o 2s2 do berílio é menor do que o 3s2 do magnésio. E assim sucessivamente. Então lembra que quando você fala, eu demonstrei para vocês a foto do orbital S, da esfera. O que aquilo quer dizer? A probabilidade de você encontrar o elétron numa dada região do espaço perto do núcleo. Você não pensa que ele está estático numa órbita, ele está em algum lugar ali, né? A maior probabilidade de você encontrar naquela região. Assim que aumenta o número quântico principal, aquela região aumenta, né? Então você imagina que das tendências periódicas que do berílio até o estrôncio o tamanho aumenta.
Essa é uma tendência periódica. Às vezes aqui no meio tem alguma anomalia por causa dos orbitais F, por causa dos orbitais F, mas não nos metais alcalinos terrosos. Né? Eu falando em todas as famílias da tabela periódica. Tá, então daqui para cá eu estou aumentando. Então você imagina que o primeiro elemento de cada família vai ser menor que todos os demais. Eu sempre falo, quando alguém fala assim, toda a família tem um diferente, é uma propriedade periódica. O primeiro elemento de cada família geralmente tem propriedades diferentes de todos os demais. Semelhantes, porque eles são uma família, mas bem diferentes dos demais. Tá? Então, toda família tem um diferente, é uma propriedade periódica. Então, o berílio, ele é menor do que os outros. Então, ele não tem muita tendência a perder os elétrons dele. Ele gosta de compartilhar. Então, como é que... Então, tá, eu já falei para vocês, no começo do curso, eu falei para vocês que metais alcalinos formam cátions divalentes. Não falei o porquê. Eu vou explicar isso para vocês quando eu explicar a distribuição eletrônica. Agora eu expliquei. E o belírio? Ele não perde todos os elétrons, ele não gosta de perder elétrons igual o resto da família, ele compartilha. Que tipo de ligação, quantas ligações você acha que um belírio pode fazer? E qual que é a geometria de um belírio? Pode fazer 2 ligações. Exato. Ó, você tem o belírio, eu vou fazer a distribuição, você sabe que a distribuição eletrônica dele é 2s2. Se eu vou fazer o diagrama de caixinha, eu vou fazer a caixinha aqui, ó, 2s2, ele tem 2 elétrons aqui. Quando um elemento químico forma uma ligação química, ele compartilha os elétrons dele. Então, aqui na sequência, ele tem os orbitais p. Ele vai promover um dos elétrons dele para um orbital p. E agora ele pode fazer 1, 2 ligações. Então, você imagina que o belírio ele pode fazer 2 ligações. Então, por exemplo, ele pode fazer belírio S2. Ele pode fazer o belírio H2. O belírio, você imagina que os hidretos de belírio, eles podem fazer uma coisa que é formar dímeros. Então, por exemplo, se você tem um belírio, ele pode formar dímeros desse tipo. O belírio ele pode formar dímeros desse tipo. Você vai falar, nossa, mas que loucura, professor, eu sempre achei que o hidrogênio fazia só uma ligação. Mas isso daí é uma coisa única que só acontece no berílio. Os hidretos de berílio, eles formam dímeros desse tipo. O porquê a gente não vai entrar agora, é que isso é química inorgânica, né? É só para você, esse daqui é só a título de conhecimento de vocês. Tá, então a gente chega na família 3A. Tá? Então a gente chega na família 3A. A gente vai ter o boro, a gente vai ter o boro, o alumínio, o galho, o índio e o talho, certo? Então você já sabe, então você imagina que todos os elementos da família 3A vão ter distribuição eletrônica NS2, NP1. Então, se você for imaginar, a gente desenha aqui as caixinhas, tá? Aqui o orbital NS, aqui NP. Você vai ter 2 elétrons no orbital S e um único elétron no orbital P. Então, obviamente, eles podem perder os 3 elétrons deles e fazer cátions trivalentes. Então, você imagina que alumínio, galho e índio vão formar
cátions trivalentes. Então, a gente pode, se eu for falar para vocês da... Então, você imagina que os óxidos desses metais vão ter essa forma, ó, óxido de alumínio, óxido de galho, óxido de índio, sulfato de alumínio, fosfato de alumínio, cloreto de alumínio, cloreto de galho, tá? Todos cátions trivalentes. Não se esqueçam, pessoal, não se esqueçam que a diferença do orbital S com o orbital P no primeiro, no segundo, terceiro, quarto e quinto. Você imagina que nessa faixa aqui, a diferença de energia de um orbital S para um orbital P é muito grande. Então, o alumínio, o galho e o índio, eles não conseguem perder só 3 elétrons. Perder só o elétron no orbital S e depois perder os elétrons no orbital S. A diferença de energia é muito pequena, então eles perdem os 3. Eles só podem fazer cátions trivalentes. Quando a gente fala do nosso amigo tálio, a diferença de energia aqui entre esses orbitais é muito grande, né? Então, o principal estado de oxidação do tálio é +1. Então, todos eles da família 3A fazem cátions trivalentes, só que o tálio faz monovalente e trivalente. Então, lembra que o tálio ele pode fazer cátions monovalentes e ele também pode fazer trivalentes. Ok? Monovalentes e trivalentes. Então, você pode ter o cloreto de tálio 1, você pode ter o cloreto de tálio 3. Você pode ter o óxido de tálio 1 e você pode ter o óxido de tálio 3. E o nosso amigo boro, que eu falei para o belírio, vale para o boro. O que eu falei para o belírio vale para o boro. Ele é pequenininho, ele prefere compartilhar os elétrons dele a perder ou receber elétrons. Quantas ligações vocês acham que o boro pode formar? Não é essa a distribuição eletrônica do boro? Ele vai combinar... desculpa, no caso do belírio eu esqueci de falar um detalhe. Depois eu falo para vocês, depois que eu explicar isso. Ele vai combinar, ele vai promover esse elétron para um orbital P, então aqui é S e P. E ele vai combinar esses orbitais S e P para formar uma ligação. Então você imagina que ele vai formar 1, 2, 3 ligações. Ele pode formar 3 ligações. Ele não combinou os orbitais S e P para fazer essa ligação? Ele não combinou um orbital S com 2 orbitais P para fazer essa ligação? Isso é a hibridização que a gente chama de sp2. O professor de álgebra ele ia falar o que para vocês? 2 pontos definem uma reta, 3 pontos definem um plano, certo? Então, se eu perguntar qual que vocês acham que é a geometria dos complexos de boro, vocês acham que vai ser que geometria? Que geometria você acha que vai ter? Lembra da aula de álgebra? Quantos pontos definem um plano? 3. Então, com 3 ligantes, eu não posso ter outra geometria que não, senão um planar, né? Geometria planar. Ele vai estar no plano. Então, você acha que se você pegar, por exemplo, se você pegar o cloreto
de bóron, ele vai ter essa geometria que a gente chama de trigonal plana. Depois eu vou mostrar bonitinho no PowerPoint para vocês, né? Nada melhor que uma figura. Mas você já imagina, então, que ele vai ter, o átomo central vai ter essa hibridização sp2, ele vai ter essa hibridização 2, sp2 e fala trigonal plana, por quê? Porque ele tem 3 ligantes. 3 pontos definem um plano. Então, essa é uma molécula plana, ela está no plano. Por exemplo, depois a gente já vai chegar no carbono. Você imagina que o carbono, é óbvio, você já viu esse ensino médio, o carbono faz 4 ligações. 4 pontos definem um espaço. Então, você imagina que as moléculas de carbono vão estar no espaço, enquanto as moléculas de um tricloreto de berílio, ele vai estar no plano. Tá? Então, você imagina que essa hibridização que que o boro faz, não confunda boro com berílio, essa hibridização que o boro faz é uma hibridização sp2. E não só o boro, qualquer molécula que tiver uma hibridização que tiver uma hibridização, essa daqui é uma hibridização sp2, e a geometria é trigonal plana. Eu tinha falado do nosso amigo belírio, né? Você tem aqui o belírio, ele tem 2 elétrons no orbital s, e aqui ele tem os orbitais p vazios. Eu tinha falado para vocês que o belírio, ele promove um elétron para o orbital p, aí ele faz a hibridização sp. Então você imagina que todas as moléculas ele faz 2 ligações, né? Ele faz 2 ligações. Você imagina então que os aletos de belírio, eles vão ter a geometria deles no plano. Também, né? E a gente vai ter as moléculas lineares. Só um detalhe para a gente lembrar. Lembra da afinidade, daquela propriedade de afinidade eletrônica? A gente tem uma propriedade periódica da tabela, uma propriedade periódica, que é a afinidade que um elétron tem de receber elétrons. Então, por exemplo, os halogênios. Eu estou desde o começo do curso falando que eles adoram formar cátions, ânions monovalentes. Eles têm uma alta afinidade eletrônica. Você pode pensar que quanto menor o átomo for, mais fácil vai ser ele receber um elétron. Né? Quanto menor for um átomo, mais fácil vai ser ele ganhar um elétron. E quanto maior ele for, mais fácil vai ser perder um elétron. Só que a distribuição eletrônica também influencia isso. Você imagina que quando você está indo da família 2A para a família 3A, a tua distribuição eletrônica aqui, ó, você tem essa distribuição eletrônica na família 2A, e na família 3A, você tem essa distribuição eletrônica aqui. Tá? Então, você imagina que se um metal alcalino terroso ganhar um elétron, ele vai ter que ganhar um elétron no orbital p, né, que é outra subcamada, o que é extremamente desfavorável. Então, você imagina que os metais alcalinos terrosos, eles têm a menor afinidade eletrônica da tabela periódica. Tá? Se você tem a opção de você clicar na tabela periódica do PubChem, aí ele coloca em função, ele dá cores, né, mais intensas para maior afinidade eletrônica e cores mais claras para menor. Ele vai estar pintado de cinza os metais alcalinos terrosos. A afinidade eletrônica deles é praticamente zero, eles não têm afinidade nenhuma a receber elétrons. Aí você vai falar, mas o belírio e o boro é quase do mesmo tamanho, professor, não era para ter essa diferença absurda. É exatamente por causa disso. Se eu estou indo do belírio se o belírio ganha um elétron, ele vai ter que preencher um orbital p para ter a configuração do boro. Isso daqui é extremamente desfavorável. Ele começar a preencher uma camada. Você imagina que esse daqui tem os orbitais p totalmente despreenchidos. Se ele ganhar um elétron, ele vai começar a preencher uns orbitais p, o que é extremamente desfavorável para ele. Tá? Então, já aproveita que a gente está fazendo essa discussão de novo da distribuição eletrônica para lembrar desse detalhe.
Os metais alcalinos terrosos têm a menor afinidade eletrônica da tabela periódica. Não existe nenhum não metal ou semimetal na família 1A, mas na família 2A e 3A, a família 2A você tem o berílio e na família 3A você tem o boro. O berílio não é pintado como semimetal, ele tem toda essa particularidade dele. Ele é o único que forma dímeros, onde você pode imaginar que o hidrogênio está fazendo duas ligações. E você tem o boro, que ele é um semimetal. Então, imagina que o boro ele sempre prefere compartilhar os elétrons dele a perdê-los. Certo? Então, falei da família 2A e da família 3A. Outra coisa também que vocês não esqueçam é o defeito do par inerte. Família 3A, todos fazem cátions trivalentes, exceto o tálio, que faz monovalente e trivalente, onde o cátion monovalente é o estado de oxidação mais estável dele. Tá? Só uma coisinha aqui, só relembrando também, o estado de oxidação. Por exemplo, você tem uma substância pura. Por exemplo, você tem o ferro metálico. É uma substância pura, você vai falar que o estado de oxidação dele é 0. Você tem um ânion. É um ânion que não tem nada ligado nele. Por exemplo, o cloreto. Cloreto e sulfeto. É só o elemento com carga negativa. É um ânion, não é um oxiânion. Você vai falar que o estado de oxidação do cloro é -1. Vai falar que o estado de oxidação do enxofre é -2. Eu tenho um cátion. Tenho o sódio. Eu tenho o cálcio. O estado de oxidação do sódio é +1. O estado de oxidação do cálcio é +2. Agora, quando a gente tem óxidos ou oxiânions, você lembra sempre que eu vou imaginar que o oxigênio, você vai imaginar que o oxigênio é -2, certo? Então, por exemplo, isso daqui é só para relembrar, que às vezes se o pessoal não lembra disso, fica difícil entender o que eu estou falando. Você tem o óxido de chumbo 4. Você imagina que, eu não sei qual que é a carga do chumbo, deixa eu ver, a carga total do óxido é sempre 0, né? Deixa eu ver, o chumbo, eu não sei qual que é a carga dele, o oxigênio, eu tenho 2 oxigênios, e o oxigênio é -2. Então, eu tenho X mais 2 vezes -2, que é igual a 0. Então, deixa eu ver. Então, eu tenho X, que é igual a +4. O estado de oxidação do chumbo é 4. Né? Você tem o permanganato, que é um oxiânion. Deixa eu ver. O manganês, eu não sei o estado de oxidação dele. O oxigênio, eu sei que ele é -2. E a carga total dessa molécula é -1. Então eu vou ter X mais 8, X menos 8, que é igual a -1. Opa, vem para cá, ó. O -8 vem para cá com sinal positivo, você tem -1 mais 8, que é igual a +7. Eu deixo vocês representarem como +7 ou, em algarismos romanos, 7. Lembra que uma vez se deu uma confusão, era uma aula de química, estava seguindo um artigo que foi publicado na Química Nova, que era a identificação de cátions e de ânions. Aí colocaram assim, identificação de cátions. Aí colocaram manganês +7. Só que é o que eu falei, você nunca vai ver um cátion que tem estado de oxidação maior do que 3. Você não vai ver uma coisa assim, isso não existe nunca. O manganês 7 é o permanganato. Aí o aluno vê, professor, o que é um cátion? Isso daqui é um cátion. O que é um ânion? Isso aqui é um ânion. Aí fala, meu Deus, por que você está falando para eu encontrar, por que o permanganato está na análise de cátions? Não, tá, ele é o manganês 7, mas ele é um oxiânion, tá?
Então, lembra desse detalhe, a gente vai falar dos estados de oxidação, é isso que eu quero dizer. Tá? Não esqueçam o sentido de estados de oxidação. Tá? Então, vamos lá, a gente terminou nossa discussão da família 3A, agora a gente vai chegar na família 4A. Então, a gente chega na nossa família, a gente chega aqui na família 4A, você vai ter o carbono, o silício, o carbono, o silício, você vai ter o germânio, você vai ter o estanho e você vai ter o chumbo. Todos esses elementos vão ter distribuição NS2, NP2. Você imagina que, no caso do carbono, segundo período, 2S2, 2P2. No caso do silício, 3S2, 3P2. Pessoal, se você clicar na tabela do PubChem, você vai ver que o chumbo está ali na última linha, no último período da tabela periódica, e já foram preenchidos ali os actinídeos. Então, se você clicar nele, você vai ver que ele vai ter a configuração do gás nobre do período anterior, só que ele também vai mostrar para vocês os orbitais D e F dele preenchidos. Pessoal, lembra que você sempre tira os elétrons do maior estado de energia, do número quântico principal. Então, você vai ver que os orbitais S e P dele vai ser 6 e 6, aí ele vai ter F e D, né, que vai ter 4 e 5. Então, pelo amor de Deus, não vai tirar o elétron de orbital D e F do chumbo, porque eles têm um número quântico principal bem menor do que o dos orbitais S e P. Então, você tira dos orbitais P, depois você tira dos orbitais S, os elétrons do chumbo, tá bom? Tá, então, o que eu estou falando para vocês desde o começo do curso? Se você olhar na tabela periódica, o carbono vai estar listado como não metal, o silício vai estar listado como semimetal, o germânio, o germânio e o estânio, depende da tabela periódica. Tem tabela periódica que considera o germânio um semimetal, e tem tabela periódica que considera ele um metal. Enfim, você imagina que esse é um não metal, esse é um semimetal, e esses daqui são metais. O que eu falei para vocês de não metal? Ele gosta de compartilhar os elétrons dele. Se eu for fazer a distribuição das caixinhas para o carbono, você vai ter aqui S e P. Então você imagina que ele vai promover um elétron para cá e vai combinar esses 3 orbitais para fazer 4 ligações. Essa daqui é uma hibridização sp3. Eu sempre falo para vocês, imagina que todos os elementos da tabela periódica, eles vão formar poucos elementos. Eles vão formar óxidos, sulfatos, carbonatos, sulfetos, aletos, né? Você vai ter ali uns 10, 15, 20 compostos para cada elemento. Agora, o carbono, existem mais de 250 milhões de substâncias catalogadas. Depois, por curiosidade, você digita Cas number no Google. Imagina que cada substância química conhecida tem um Cas number. Cada substância química conhecida recebeu um número. Então, o DDT, aqueles pesticidas, remédio para o coração, propanolol, cada um tem um número. Você pode ver, então, que se fosse todos os elementos da tabela periódica, se você pegar a tabela periódica e tirar o carbono, você vai ter uns 200, 300 substâncias possíveis. Aí, se você coloca o carbono, você passa de 250 milhões conhecidas, né, e catalogadas. Né, que tem algumas, por exemplo, tem algumas substâncias que são conhecidas, mas ainda não foram catalogadas. O pessoal ainda não fez estudos para ter certeza da fórmula dela, da geometria e tudo mais. Certo? Então, é fácil de imaginar que quantas ligações faz um carbono?
Acho que você viu o ensino médio inteiro, né? Que... Oi? Pode falar. Então, acho que você viu o ensino... 4. Imagina que você viu o ensino médio inteiro que o carbono faz 4 ligações. Então, você pode imaginar que ele vai fazer 1, 2, 3, 4 ligações do carbono. No ensino médio, o professor de química vem e fala, ó, você escreve o número do elemento químico, aí você coloca um elétronzinho de cada lado. Opa, coloquei um elétronzinho de cada lado. Isso, aí ele compartilha elétrons. Então, ele está fazendo uma ligação com o... Vou até colocar aqui em cima para ficar mais bonitinho. Então, você coloca o carbono aqui, você coloca um elétronzinho de cada lado, aí você vai fazer as ligações químicas. Então, você vai fazer o metano. O hidrogênio tem um elétron também. Aí você vem aqui, coloca um elétronzinho do hidrogênio, vai colocar um de cada lado, né? E aqui você forma as ligações químicas. Aí você faz o carbono com 4 ligações. É mais fácil você entender assim. Ele faz 4 ligações, hibridização sp3. Falando mais uma vez do meu amigo professor de álgebra, 2 pontos definem uma reta, 3 pontos definem um plano. Quantos pontos definem espaço? 4 pontos. Então você imagina que a geometria das substâncias que têm carbono são sempre espaciais. Você pode imaginar qualquer substância que tem carbono como um tetraedro. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui ligantes diferentes, né? Então você vai colocar essa notação. Então você imagina que os ligantes que eu coloquei como uma reta só, você imagina que eles estão no plano do papel, no meu caso, no plano da lousa. Então, você imagina que isso é um tetraedro, o carbono está no centro do tetraedro. Cada ligante é um dos vértices do tetraedro. Os vértices do tetraedro que estão na folha do papel são representados com um risco simples, né, como uma ligação simples. O que está para fora do plano do papel, você coloca essa denominação, e o que está para dentro do plano do papel, você coloca essa denominação. É assim que você visualiza. Então, lembra sempre que o carbono faz não só o carbono, né, mas você imagina que o chumbo também faz esse tipo de ligação. Ele faz, o chumbo também, ele faz ligação com o carbono, que é outra discussão. Essa daí é a discussão de química inorgânica, que é os organometálicos. Você imagina que o chumbo também faz 4 ligações, ele está na mesma família, mas aí já é outra história, que é um organometálico. Tá? Mas então, vamos focar no carbono. O carbono faz 4 ligações, todas as moléculas de carbono têm hibridização sp3 e geometria espacial. Né? Elas estão no espaço, as moléculas de carbono. Tá? Essa é a hibridização sp3. Uma coisa que é interessante é que foi usado por muito tempo o chumbo como... O chumbo foi utilizado como ele foi utilizado há muito tempo como um aditivo para a gasolina, né? Como um antidetonante para a gasolina, para aumentar a octanagem da gasolina. Então você tinha um chumbo fazendo 4 ligações com carbono. Você tinha o tetraetil chumbo, né? Só que aí é uma ligação de metal com carbono, que a gente chama de organometálico. Tá? A gente também, você pode imaginar então que o carbono ele tem aqui os orbitais S e os orbitais P dele. Você imagina que essa daqui é a distribuição eletrônica do carbono. Tá? Você imagina que ele pode combinar os orbitais, o orbital S dele com os 3 orbitais P e fazer o que a gente chama de sp3.
Mas, por exemplo, ele pode simplesmente não combinar ele pode não combinar os 3 orbitais p dele com o orbital s, aí ele faz a hibridização que é sp. E é sp2, tá? Que aí é a dupla ligação. Tá? E também ele pode combinar só um orbital s e um orbital p para fazer a hibridização que a gente chama de sp. Então você imagina que quando você tem engenharias que vai fazer química orgânica, né? Então você imagina que as engenharias que fazem química orgânica, ele vai falar que quando você tiver uma hibridização sp3, você tem a classe dos alcanos, né? Onde o carbono faz 4 ligações. Quando você tiver a hibridização sp2, o carbono sempre vai fazer 4 ligações, mas ele vai ter uma ligação dupla, que é o que eles vão chamar da classe dos alcenos. E quando ele tiver a hibridização sp, ele também vai fazer 4 ligações, só que agora ele vai fazer tripla ligação. Essa daqui é a classe dos alcinos, certo? Alcanos, alcenos e alcinos. sp3, sp2 e sp. A mais importante é a sp3. Então você lembra que então esse daqui vai ter geometria espacial tetraédrica e esses 3 aqui, eles vão estar no plano. Esses outros 2 vão estar aqui no plano. Tá, e o silício? Olha, o silício, ele está na mesma família do carbono. Todos da família do carbono, da família 4A, vão ter inevitavelmente essa distribuição eletrônica aqui. Certo? Então você imagina que eles vão promover esse elétron para cá, ele vai promover esse elétron para cá e vai fazer 1, 2, 3, 4 ligações. Só que você imagina que o carbono, ele tem a propriedade de fazer ligação carbono-carbono, carbono-hidrogênio, carbono-halogênio. Você imagina que o carbono, ele consegue se combinar com os halogênios, né? Especialmente cloro e flúor. E ele também se combina com outros heteroátomos. Por exemplo, ele se combina com nitrogênio e fósforo. Ele se combina com oxigênio e enxofre. E especialmente também com hidrogênio. E faz muito bem ligações carbono-carbono. Por isso que existe uma infinidade de substâncias que contêm o carbono. O silício está na mesma família que ele faz 4 ligações também, só que o silício ele só consegue fazer ligações estáveis com oxigênio. Né? Então, você imagina que todo mineral tem isso daqui, que é o silicato. O silicato é o pesadelo do engenheiro de Minas, porque é muito difícil você separar o silicato do metal. Então, às vezes, você tem rochas que têm quantidades muito altas de minerais, como ferro e alumínio, mas por causa do silicato, não é economicamente viável você obter o metal para uso industrial. Então, o que eu falei para o silicato, o que eu falei para o carbono vale para o silício. Então, você tem aqui os silicatos. Você imagina que em cada um desses oxigênios está ligado outro silício. Né? Então, você tem aqui os silicatos. Tá, a gente já falou do carbono, já falou do silício. Agora vamos falar dos metais. Quando a gente fala dos metais do grupo, né? A gente vai falar do germânio, do estânio e do chumbo.
Você imagina que todos eles, obviamente, eles vão ter a hibridização, né? NS2, NP2. Então lembra que o carbono, ele sempre compartilha os elétrons dele, o carbono, né? Ele sempre compartilha os seus elétrons, o silício também, só que o silício, ele só consegue fazer ligações estáveis com o oxigênio. Silício, oxigênio, silício. Né? Já o carbono, ele faz ligações estáveis com vários elementos, ligação carbono-carbono, ligação com halogênio, nitrogênio, fósforo, oxigênio e enxofre. Por isso que existe essa infinidade de substâncias orgânicas. Eu tenho uma química só do carbono, que é a química orgânica. Né? Na verdade, não só do carbono, porque o carbono também se liga com alguns metais, que é a classe dos organometálicos, né? E por isso tem essa infinidade de substâncias com carbono. Então vamos falar agora dos metais. Os metais eles vão perder os elétrons. Se eu desenhar a distribuição eletrônica, se eu desenhar a distribuição eletrônica, você vai imaginar que o nosso amigo germânio, ele vai ter essa distribuição eletrônica. Só um detalhe aqui. Periodic table. Alguém falou alguma coisa no chat? Claro, claro, fica à vontade. Ah, tá, eu achei que alguém tinha perguntado alguma dúvida. Se alguém tiver dúvida, pessoal, habilita o microfone. Se alguém tiver dúvida, quem está em casa, habilita o microfone e me pergunta, que eu não, é difícil eu ver. E também venham assistir a aula presencial. Adoro quando o pessoal vem de maneira presencial assistir. Então tá, então vamos continuar a discussão. Você imagina o germânio. Tudo que eu falei para a família 3A vale para o germânio. Você imagina que a diferença de energia dos orbitais S para os orbitais P no germânio é muito pequena. Então, o germânio, ele vai perder, o único estado de oxidação que o germânio tem é o germânio 4. Tá? Então, você pode escrever aqui germânio 4, ou simplesmente mais 4. Pessoal, lembra que você nunca vai ver um metal com estado de oxidação maior do que 3. Você nunca vai ver um cátion. Você nunca vai ver um germânio mais 4. Um cátion, um germânio mais 4. Ele é muito pequeno. Né? Eu estou o curso inteiro falando, se o núcleo for do tamanho de uma maçã, a nuvem eletrônica é maior que o Maracanã. Então você imagina que à medida que você vai tirando elétrons, ele vai encolhendo. Se você tirar, e a atração nos elétrons que sobra é maior, né? Eu estou tirando o elétron que tem carga negativa, o elemento químico ele vai encolhendo, né? Então você imagina que se eu tirar 4 elétrons, ele vai ficar muito pequenininho. Então o germânio, ele pode formar aletos, né, desse tipo, cloreto de germânio, óxido de germânio. Mas na forma de, se você jogar o cloreto de germânio na água, ele não vai formar isso daqui. Ele vai formar um oxiânion, né? Ele vai formar um oxiânion. Então você imagina que o germânio sempre vai ter o germânio, ele sempre vai formar aletos desse tipo e óxidos desse tipo. Só que em solução aquosa ele vai formar o germanato. Então vai estar na forma de um oxiânion. Seguindo a nossa discussão, a gente chega no estanho. Opa, todos eles vão ter a distribuição, todos eles vão ter essa distribuição eletrônica, né? Os orbitais S e os orbitais P.
Então, você imagina que o germânio ele já consegue perder o estânio. Você imagina que a diferença de energia que tem entre os orbitais P e os orbitais S do germânio já é maior. Então, o germânio consegue, o estânio, ele consegue fazer o estânio 2 e o estânio 4. Então, você imagina que o estânio ele pode ter o estado de oxidação mais 4 quando ele perde todos os elétrons dele. E ele pode ter o estado de oxidação mais 2 quando ele perde só os elétrons do orbital P. Então, lembra que o estânio ele pode ter estado de oxidação mais 4 e mais 2. Certo? Então, você pode ter o cloreto de estânio, você pode ter o cloreto de estânio 4, você pode ter o óxido de estânio 4, assim como você pode ter o cloreto de estânio 2 e o óxido de estânio. Você pode ter essas espécies aqui. Você imagina que como a diferença de energia do orbital SP aqui ainda é pequena, você imagina que é muito fácil você oxidar o estânio 2 para estânio 4. Então, você imagina que o estado de oxidação mais estável do estânio é o estado de oxidação mais 4. Certo? Mais uma vez, você acha que você vai ter isso em solução aquosa? Não. É muito alto o estado de oxidação. Então, você vai ter um estaniato. Ele vai estar presente em solução aquosa como estaniato. É um oxiônio. Então, já que a gente desceu, o nosso amigo chumbo, o uso de chumbo foi muito alto já. Você imagina que já se utilizou muito chumbo. Lá na década de 70, eles usavam como antidetonante para os combustíveis, né? Então se utilizava muito chumbo, só que aí foi proibido o uso de tetraetilchumbo no combustível. E você imagina então que aí decaiu muito o uso de chumbo. A gente ainda usa chumbo nas baterias, né? Nas baterias automotivas. Então você imagina que o nosso amigo chumbo, a exemplo de toda a sua família, ele vai ter os orbitais S e P dele aqui, ele vai ter 2 elétrons aqui e 2 elétrons aqui. Agora, a diferença de energia dos orbitais S e P do chumbo é muito alta. A diferença de energia deles é muito alta. Certo? Então, o chumbo, ele pode ter o estado de oxidação 4, mais 4, e o chumbo também pode ter o estado de oxidação mais 2. Onde o estado de oxidação mais 2 é o estado de oxidação mais estável do chumbo. Né? Então, você imagina que o chumbo mais 2 ele pode formar aletos, né? Você tem um cloreto de chumbo, você tem... Por que a gente, no caso do chumbo, a gente não fala cloreto de chumbo 2 ou sulfato de chumbo 2? Você imagina que o chumbo, no estado de oxidação mais 4, ele não forma oxiônios, ele forma só o óxido de chumbo. Né? O óxido de chumbo 4. Então, no estado de oxidação mais 4, ele é o óxido de chumbo 4. Tá? O chumbo não forma o oxiônio, ele só forma o óxido de chumbo 4. Né? Então, você imagina que o chumbo ele vai estar presente na forma de cátions divalentes. Né? Ele forma isso daqui perfeitamente. O estado de oxidação mais estável do chumbo é o estado de oxidação mais 2, mas ele também pode estar no estado de oxidação mais 4. Onde o estado de oxidação mais estável mais 2. O dióxido de chumbo é um agente redutor forte. Se eu pego o dióxido de chumbo e coloco um pouquinho de iodeto, o iodeto vai virar iodo, por exemplo. Tá? Muito bem. Então, terminamos a nossa discussão. Da família 4A. Entramos na discussão da família 5A. Na família 5A, quem que a gente tem?
A gente tem o nitrogênio, o fósforo, o arsênio e o antimônio. Tá? Qual que é a distribuição desses elementos químicos? Qual que é a distribuição desses elementos químicos? NS2, NP3. Se eu vou fazer o diagrama das caixinhas, aqui eu vou ter um orbital S, e aqui você vai ter os orbitais P. Então, no caso do nosso amigo nitrogênio, ele pode combinar os orbitais sp dele e fazer a hibridização sp3. Aí ele vai fazer uma, duas, três ligações. Então é por isso que o nitrogênio faz três ligações. Né? Então lembra que o nitrogênio está na família 5A, mas ele faz só três ligações. E ele sempre vai ter um par não ligante. Então você pode imaginar que a hibridização do nitrogênio é sp3. Você imagina que a hibridização dele é tetraédrica. Então você tem um nitrogênio aqui. Então, por exemplo, no caso da amônia, né? Então você imagina que eu posso pensar nele da mesma forma que eu fiz o carbono. Só que aqui, em vez, ele tem só três ligantes. Então você imagina que o nitrogênio, ele faz hibridização sp3, ele faz hibridização sp3. As substâncias que têm nitrogênio, vão ter, melhor dizendo, né? O nitrogênio, quando ele está na hibridização sp3, ele vai ter três ligantes, só que ele vai ter um par não ligante. Essa geometria é o que a gente chama de piramidal. É um tetraedro, só que um dos vértices do tetraedro você arrancou, né? Num dos vértices do tetraedro você não tem um ligante, você tem um par de elétrons não ligantes. Então você imagina que no caso do carbono, ele faz quatro ligações, ele tem quatro pares ligantes. O nitrogênio, ele tem a mesma hibridização de um carbono. Tá? Então se você for pensar você tem aqui a família 4A e a família 5A. Então você vai ter o metano e você vai ter a amônia. Você imagina que a hibridização no átomo central das duas moléculas vai ser sp3. Só que aqui você imagina que a geometria é tetraédrica e aqui a geometria é piramidal. Aqui eu tenho quatro pares ligantes e aqui eu tenho três pares ligantes e um par não ligante. Certo? Perfeito. Vamos para o próximo da família, o fósforo. Então, no próximo da família, a gente tem o fósforo. Né? Então, o fósforo, a exemplo do nitrogênio, o que vocês acham que tipo de ligações você acha que ele pode formar? Deixa eu ver. Ele tem o mesmo número que são os orbitais S e P do fósforo. Então, deixa eu ver. Ele pode combinar os orbitais S e os orbitais P dele. E da mesma forma que o nitrogênio, e da mesma forma que o nitrogênio, ele pode ter hibridização sp3. Tá? Então ele vai combinar aqui 1, 2, 3 elétrons. Então, por exemplo, você tem uma classe de substâncias orgânicas em que o fósforo faz três ligações. Então, por exemplo, eu tenho o tri
cloreto de fósforo. Você imagina, então, que eu vou ter aqui um fósforo, aqui eu vou ter um cloro, aqui eu vou ter um cloro, aqui eu vou ter um cloro, e aqui eu vou ter um par não ligante. Melhor dizendo, eu vou pôr todos na base, né? Você acha que o cloro faz só 3 ligações? Falei cloro, né? Não, é o fósforo. Vocês acham que o fósforo faz só 3 ligações? Ou ele pode fazer mais que 3 ligações? Pessoal, o fósforo, ele tem essa distribuição eletrônica aqui. Só que você imagina que ele está no terceiro período. Logo abaixo, no quarto período, começa o preenchimento dos orbitais D. 1, 2, 3. Você imagina que o fósforo ele pode promover um dos elétrons dele para orbitais D. Aí, nesse caso, você vai ter uma hibridização que é sp3d. Você vai ter uma hibridização que é sp3d. Certo? Então, ele pode fazer quantas ligações? 1, 2, 3, 4, 5. Então, você imagina que você tem o fósforo, então você tem aqui você tem o tricloreto de fósforo e aqui você tem o pentacloreto de fósforo. Então você imagina que você vai ter um fósforo aqui. É o que a gente chama de bipirâmide trigonal. Bipirâmide trigonal. Então, nesse momento, você imagina que o fósforo ele pode fazer 3 e 5 ligações. O nitrogênio só faz 3 ligações. Por quê? Por que o nitrogênio faz só 3 ligações? Porque ele não tem orbitais D de baixa energia. Tá? Então, o nitrogênio faz só 3 ligações, o fósforo faz 3 e 5 ligações. Por isso que quando a gente fala de substâncias covalentes, eu tenho que falar o número de ligantes. Você imagina que o fósforo ele pode fazer hibridização sp3 e vai ter apenas 3 ligações com halogênios. E ele pode fazer hibridização sp3d e ter 5 ligações, e formar 5 ligações. Certo? Agora vamos chegar nos metais. Semimetais, aliás, né? Então a gente vai chegar no arsênio e vai chegar no estanho. A distribuição eletrônica deles, você já sabe. Arsênio e antimônio, o arsênio e o antimônio, eles podem combinar seus elétrons também para fazer hibridização, assim como o fósforo. Mas o fósforo ele já não tem tendência a perder os elétrons dele, né? O arsênio e o antimônio, ele tem tendência a perder seus elétrons. Quais vocês acham que são os estados de oxidação possíveis para arsênio e antimônio? Ó, se eu perder eu tenho aqui os orbitais S e P.
Se eu perder só os elétrons que eu tenho no orbital P, eu vou formar o que eu vou ter que estado? Formar um cátion trivalente. Se eu perder todos, eu perdi os 5 elétrons. Então, estado de oxidação mais 3 e estado de oxidação mais 5. Então, no caso do arsênio, se eu perder todos os meus elétrons, eu não vou formar um arsênio mais 5. Aqui não existe estado de um cátion com carga maior do que 3. O máximo é o ferro 3. Isso daqui é... Professor, Sim, diga. ele pode ser menos 3 também? Ou não? Eu vou falar para esse daí depois. Ah, tá bom. O pessoal de casa está perguntando se ele pode ser menos 3. Né? Isso daí é a próximo assunto nessa família. Então, você imagina que o arsênio e o antimônio ele pode ter estado de oxidação mais 5 e mais 3. É claro, você não vai formar isso, tampouco isso daqui. Né? Pelo amor de Deus, nunca escrevam isso. Se escrever, não fala que teve aula de geral comigo. Então, o arsênio 5 é o arsenato. E o arsênio 3 é o arsenito. O antimônio 5 é o antimoniato. E o antimônio 3 é o antimoniato. Desculpa, antimoniato, antimonito. Você imagina que Você imagina que são estáveis essas duas espécies, no caso do arsênio. E no caso do antimônio, a espécie mais estável, o principal estado de oxidação é o estado de oxidação mais 3. Tá? Então lembra que arsênio e antimônio têm estado de oxidação mais 3 e mais 5. Se você clicar em cima deles na tabela periódica, aquela tabela que eu passei para vocês do PubChem, já vai aparecer na hora, estados de oxidação mais 3 e mais 5. Estados de oxidação do arsênio e antimônio mais 3 e mais 5. Onde o estado de oxidação mais estável do arsênio é o mais 5, e o estado de oxidação mais estável do antimônio é o mais 3. Você imagina, então, que no estado de oxidação mais 3, né? No estado de oxidação mais 3, você vai ter, por exemplo, o óxido de arsênio 3, o óxido de antimônio 3, mas os cloretos e nitratos de arsênio e antimônio, eles já não são comuns. Imagina que quando o arsênio e o antimônio não estão na forma de oxiânions, geralmente eles estão na forma de óxidos ou na forma de sulfetos. Tá? Ou na forma de sulfetos. Sulfeto de arsênio 3 e sulfeto de antimônio 3. As principais espécies com antimônio. Tá? Então lembra, arsênio, antimônio, oxiânions. Principais estados de oxidação, mais 3 e mais 5. Principais substâncias com arsênio e antimônio, sulfetos e óxidos. Então você lembra que o nitrogênio faz 3 ligações e o fósforo faz 3 e 5 ligações. Voltando para os nossos amigos nitrogênio e fósforo, a distribuição eletrônica deles qual que é mesmo? sp vai ser ns2, np3. Na família 5A ou família do nitrogênio,
Imagina que o 5 é o número de elétrons que ele tem na camada mais externa. Quando você fala da família A, o número quer dizer o número de elétrons na camada mais externa. Então, você imagina que o nitrogênio e o fósforo, eles têm essa distribuição eletrônica. Então, você imagina que eles também podem receber 1, 2, 3 elétrons e formar ânions trivalentes, que é o nitreto e o fosfeto. Por essa razão, quando você clica o nitrogênio já é mais complicadinho, né? Então, não vou falar todos os estados de oxidação, mas, por exemplo, quando você clica em cima do nitrogênio e do fósforo, aparecem os estados de oxidação que ele pode ter. Então, você vai ver menos 3. Ele é o nitreto. 0. Nitrogênio. Né? Você imagina que quando o nitrogênio está ligado com um elemento que é menos eletronegativo, como o hidrogênio, você espera também que o estado de oxidação dele seja menos 3. Né? Por exemplo, na amônia. Né? O mesmo vale para o fósforo. Mas, pessoal, lembra daquela conversa que eu tive com vocês da nuvem eletrônica, né? O volume do átomo é a nuvem eletrônica. Se eu perco muitos elétrons, eu fico extremamente pequena. Tanto é que eu não consigo ter um cátion. Você imagina que existem cátions, como o ferro mais 3, que é estável. Mas você nunca vai ver um cátion que é mais 4. Não existe. Cátion mais 4 em meio aquoso. Então, você imagina que eu ganho um elétron, eu cresço. Eu ganho 2, eu cresço mais ainda. 3, então, vai ficar imenso. E você imagina, então, que a atração, né, desses elétrons com o núcleo vai ser muito pequena. Então, você até pode comprar comercialmente nitreto de sódio, só que não é estável. Tá? Então, o nitrogênio e o fósforo pode ter estado de oxidação menos 3, formar ânions trivalentes? Pode, mas é extremamente instável. Né? É que nem no curso de inorgânica. Né? Você vai fazer... Se você clicar em cima da tabela periódica, você vai ver que o cromo tem estado de oxidação mais 2, e que o titânio também tem estado de oxidação mais 2. Mas é impossível você obter essas duas espécies em meio aquoso. Né? São condições muito especiais para você ter essas espécies. Então, é o que eu falei, a tabela periódica que eu passei para vocês, ela te dá todos os estados de oxidação que um elemento pode ter. Ah, tá, professor, você falou que o cromo só faz cromo 3 e 6, mas lá eu cliquei em cima, aparece cromo 2. Tá, mas te desafio a obter isso aqui em meio aquoso. Mesmo vale para esse aqui. Você não vai conseguir de jeito nenhum. É a mesma coisa do nitreto e do fosfeto. Você pode comprar comercialmente, mas é extremamente instável. Você põe em água, já desapareceu. Certo? Aí a gente chega na família 6A, família do oxigênio. Estamos aqui na família 6A. O primeiro é o oxigênio. A gente tem oxigênio, a gente tem o oxigênio, a gente tem o enxofre, a gente tem o selênio e a gente tem o telúrio. A gente tem a sequência. Na família 6A, você sempre vai ter a distribuição eletrônica, sim. O professor tá cortando quadro na câmera. Ali não dá para ver? Não. Não? Não tem problema. Vai até onde deixa eu ver. Até onde que tá indo a câmera? Até o segundo quadradinho. Até aqui? Até aqui? Até o segundo quadradinho, assim. É. Depois espaço e dos 2 quadradinhos. Onde eu fiz o X, vocês estão conseguindo ver? Sim, Sim. um pouquinho mais adiante.
Ah, tá, eu vou fazer até aqui então, só para ficar uma margem de segurança. Então, ó, então eu vou deixar até aqui. Vamos começar de novo desse lado. Então, a gente tem a família 6A, a gente tem o oxigênio, o enxofre, o selênio e o telúrio. Você imagina que nessa família, a tua distribuição eletrônica vai ser sempre NS2, NP3. Então, você imagina que você vai ter aqui o orbital S e aqui você vai ter os orbitais P. Essa é a distribuição eletrônica do oxigênio. Não só do oxigênio, de todos da família, né? Então, o oxigênio, não metal, ele gosta de compartilhar os elétrons dele. Então, ele pode compartilhar os elétrons dele. Aí vai entrar um, ele vai compartilhar, ele vai hibridizar, ele vai combinar os orbitais S e P dele e vai fazer duas ligações. Essa é a hibridização que a gente chama de sp3. Então, da mesma forma que eu representei o tetraedro eu representei o tetraedro, pro metano, eu posso representar aqui para o oxigênio. Então você imagina que o oxigênio vai ser também um tetraedro. Oi. Hã? Assim, são 4 elétrons aqui, né? Ó, antes de eu apagar, ó, 1, 2, 3, 4. É NP4. NP3 era na família do nitrogênio, certo? Então, você imagina que o oxigênio pode combinar os orbitais S e P dele e fazer duas ligações. Ele vai ter hibridização tetraédrica da mesma forma que o metano, só que agora ele vai ter dois pares não ligantes. Então, eu posso desenhar aqui, ó, ter os dois pares não ligantes, que eu estou desenhando a água. Então, você pode imaginar um tetraedro, já que você tirou dois vértices do tetraedro. Então, você imagina que com dois ligantes, ele vai estar no plano. A água vai ser uma molécula planar, vai estar no plano, né? Os ligantes. Só que você imagina que ele vai ter esses pares de elétrons empurrando os pares não ligantes, empurrando os pares ligantes. Por isso que o formato da água é angular. Né? Então, por exemplo, se você for pensar nas hibridizações, aqui eu falei para vocês do belírio. O belírio faz o cloreto de belírio. A hibridização no cloreto de belírio é sp. Lembra do belírio? Eu dei o exemplo. Ó. O berílio tem essa distribuição eletrônica. Ele promove, aqui você tem os orbitais S e os orbitais P. Ele promove um elétron para um orbital P e agora ele pode fazer duas ligações. Então você imagina que o cloreto de berílio ele tem dois ligantes, assim como a água. Só que a hibridização dele é sp. Então vai ser uma molécula linear. Né? Agora a água, então você imagina que o belírio está aqui na família 2A. Agora quando você tem a água, o oxigênio ele já está na família 6A. Então, qual que é a hibridização do oxigênio? Aqui são os orbitais S, aqui são
os orbitais p. Então, você imagina que o oxigênio na água, assim como o cloreto de berílio, é uma molécula que tem só 2 ligantes. Só que aqui eu tenho 2 pares ligantes, e aqui eu tenho 2 pares ligantes e 2 pares não ligantes, né? Então, você imagina que a hibridização do oxigênio, então você imagina que a hibridização do oxigênio nessa molécula vai ser sp3. Então, se você for desenhar, você vai ter o cloreto de berílio, que vai ser uma molécula linear, e você vai ter a água, que vai ser uma molécula angular. Aqui você tem apenas 2 pares ligantes, e aqui você tem 2 pares ligantes e 2 pares não ligantes. Ah, tá. Tchau, tchau. Certo? Então, você imagina que o cloreto de berílio e a água são moléculas que têm apenas 2 ligantes. Esse é linear e esse é angular. A hibridização aqui é sp e a hibridização aqui é sp3. Aqui eu tenho 2 pares ligantes, 2 pares não ligantes. Aqui apenas 2 pares ligantes. Então você imagina que o oxigênio ele faz 2 ligações. A molécula mais famosa que o oxigênio faz é a água. Certo? Então, continuando a nossa discussão, então você imagina que o oxigênio e o enxofre, eles vão ter distribuição eletrônica NS2, NP5. Então você imagina que eles podem ganhar 2 elétrons e formar ânions monovalentes. Eu falei para vocês sempre pensarem no oxigênio como essa espécie, só que é claro, né? Essa espécie aqui você nunca vai ver. O oxigênio, você sempre pensa nele como nessa espécie, mas ele vai estar como, na verdade? Na forma de óxido, por exemplo. Óxido de chumbo 4. Dióxido de enxofre. Trióxido de enxofre. Ou nessa espécie na forma de oxiânion, né? Então, por exemplo, você tem aqui o sulfato, o carbonato. Você pensa no oxigênio como essa espécie, mas ele nunca vai, isso daqui nunca vai existir. Ele vai estar sempre combinado com outro elemento químico, nunca sozinho. Sim. Hum. Hum. Não, então é por isso. Você imagina que a sua pergunta dele, ele perguntou como que eu vou saber qual que é o óxido de chumbo 2 e qual que é o óxido de chumbo 4. Então você imagina que, ó, você tem aqui o óxido de chumbo 2. Ó, a molécula não tem carga. Eu não sei a carga do chumbo e eu sei que o oxigênio é menos 2. Então eu sei que x menos 2 é igual a 0. Então, obviamente, eu imagino que x é igual a mais 2. Então, esse é o óxido de chumbo 2. Se eu tiver essa espécie aqui, né, eu não sei a carga do chumbo, mas eu sei que o oxigênio é menos 2. Então, eu sei que x menos 4 é igual a 0. Então, obviamente, eu vou deduzir que x é igual a mais 4. Então, aqui é o óxido de chumbo 2 e aqui é o óxido de chumbo 4. Isso daqui são óxidos metálicos, né? Lembra que a nomenclatura de óxidos metálicos é diferente da nomenclatura de óxidos moleculares. O chumbo é o metal, o oxigênio é o não metal.
O enxofre, ele é um não metal, assim como o oxigênio. Então, você imagina que o enxofre, aqui eu tenho o trióxido de enxofre e aqui eu tenho o dióxido de enxofre. Por mais que você vai entender se eu falar dióxido de chumbo, você vai entender que espécie eu estou falando. Mas o correto não é falar dióxido de chumbo, é falar óxido de chumbo 4. A mesma coisa vale para o enxofre, né? Aqui é uma substância molecular, então você vai falar trióxido de enxofre e dióxido de enxofre, né? Então, aproveitando a nossa discussão aqui, o enxofre ele também ganha 2 elétrons. Você imagina que se essa espécie aqui você nunca vai ver, essa espécie aqui é bem comum, o sulfeto, né? Por exemplo, na química analítica a gente usa muito sulfeto. O sulfeto ele precipita todos os metais da tabela periódica e cada sulfeto tem uma cor diferente, né? Então você tem, por exemplo, o sulfeto de ferro 2, você tem o sulfeto de ferro 3, você tem o sulfeto de arsênio 3, você tem o sulfeto de antimônio 3. Então você imagina que o estado de oxidação do oxigênio e do enxofre também é -2. Você imagina que o oxigênio ele nunca vai formar um ânion, vai estar sempre combinado de maneira a formar óxidos ou oxiânios, mas o enxofre existe essa espécie, o sulfeto. Então você imagina que o enxofre ele pode estar presente na forma de sulfeto. Tá. O oxigênio é não metal. O oxigênio só faz 2 ligações, correto? E o enxofre? Ele forma sulfeto, ele ganha 2 elétrons e forma um sulfeto. E ligações. Quantas ligações o enxofre pode fazer? Duas. Sim? 2? Deixa eu ver. Eu tenho o enxofre aqui. Ele tem 2 elétrons no orbital S. Ele tem aqui 1, 2, 3, 4 elétrons no orbital P. Deixa eu ver. Ele pode combinar esses orbitais sp, ter uma hibridização sp3 igual à da água, fazer 2 ligações, né? Então, você imagina que, por exemplo, você vai ter o dicloreto de enxofre. Você imagina que no dicloreto de enxofre você vai ter 2 pares ligantes e 2 pares não ligantes. Você imagina que você vai ter uma molécula angular assim como na água. E o enxofre fazendo 2 ligações. Só que tem um detalhe. O oxigênio está no segundo período e o enxofre está no terceiro período. Depois do terceiro período, você começa a preencher os orbitais D. Então, ele pode combinar os orbitais S e P dele com orbitais D, assim como o fósforo faz. Então, você imagina que o enxofre, ele tem aqui os orbitais S dele. Aqui ele vai ter os orbitais P dele. E aqui, os orbitais D. 1, 2, 3, 4, 5. S, P e D. Então, você imagina que a distribuição eletrônica dele vai ser essa daqui. Então, ele pode promover um elétron para cá. Quando ele promove um elétron para cá, ele pode fazer uma, duas, 3, 4 ligações. Então, você imagina que ele vai ter uma hibridização, que é... Aqui ele vai ter uma hibridização, que é sp3d. Então, você vai ter aqui o enxofre,
você vai ter aqui o enxofre, você vai ter um cloro aqui, um cloro aqui, um cloro aqui, um cloro aqui, e aqui você vai ter um par de elétrons. Você imagina que esse par de elétrons ele podia ficar aqui ou aqui. Só que você imagina que se esse par de elétrons ficar aqui, a repulsão é menor. Tá? Isso daí a gente chama de geometria da gangorra. Ele tem a geometria de gangorra, essa molécula. Então você imagina que o enxofre ele pode fazer o dicloreto de enxofre e ele também pode fazer o tetracloreto de enxofre. Então o enxofre pode fazer 2 e 4 ligações. Quando ele faz 2 ligações, ele tem 2 pares ligantes e 2 pares não ligantes. Quando ele faz 4 ligações, quando o enxofre faz 4 ligações, ele vai ter 4 pares ligantes e um par não ligante. Então aqui, ó, ele vai ter 4 pares ligantes e um par não ligante. Vai ter geometria de gangorra. Certo? Muito bem. Então já falamos do oxigênio e já falamos do enxofre. Você acha que o enxofre só faz 2 e 4 ligações? Será que o enxofre não faz mais ligação, não? Então você vai olhar aqui, ó, você tem orbitais S, orbitais P. E aqui você tem os orbitais D. Ele vai promover esses 2 elétrons para cá. E agora ele pode fazer quantas ligações? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora ele faz 6 ligações. Essa é a hibridização que a gente chama de sp3d2. E ele vai ter a forma de um octaedro. Então você tem o enxofre aqui, tem os cloros aqui. Você imagina que os cloros são a base do octaedro. Que você vai ter cloro e cloro. Então essa geometria é octaédrica. Certo? Então lembra que quando a gente falar do nosso amigo enxofre, então você imagina que o oxigênio ele só faz 2 ligações. Né? Então você imagina que a molécula mais e a geometria dos compostos que têm oxigênio, se você olhar sempre do ponto de vista do oxigênio, né, vai ser sempre angular. Então a molécula mais ilustre que o oxigênio forma é a água. Né? O oxigênio também forma diversas substâncias que têm carbono. Tá? Então, por exemplo, você tem aqui o etanol. Se você olhar essa molécula do ponto de vista do oxigênio, né, a ligação carbono, oxigênio, carbono, hidrogênio vai ser uma ligação angular. Né? Vai ter aqui os parezinhos de elétrons. Então você imagina que a molécula mais famosa, mais importante com o oxigênio é a água, mas o oxigênio está presente numa série de substâncias que têm carbono. Dando como exemplo só o etanol, que é combustível, os açúcares, uma infinidade de substâncias. Né? O oxigênio se combina muito com o carbono. Né? Dessas milhares e milhares de substâncias orgânicas que têm carbono, a maioria tem um oxigênio junto. O nosso amigo enxofre, a exemplo
do oxigênio, ele também forma diversas ligações com carbono, né? Ele forma diversas ligações com carbono. E só que o enxofre, se o oxigênio só faz 2 ligações, o enxofre faz 2 ligações, 4 ligações e 6 ligações. Então eu posso dar como exemplo o dicloreto de enxofre, o tetacloreto de enxofre e o hexacloreto de enxofre. Por isso que quando eu falo em cloreto de enxofre, eu tenho que dizer qual que é, di, tetra ou hexa. Então você imagina que aqui, quando o enxofre faz 2 ligações, eu tenho 2 pares ligantes e 2 pares não ligantes. A geometria angular. Quando ele faz 4 ligações, eu tenho 4 pares ligantes e 1 par não ligante. Aí a geometria é gangorra. Quando ele faz 6 ligações, ele tem 6 pares ligantes e a geometria é octaédrica. Tá? Perfeito. Então você... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tu vai fazer intervalo, professor? Sim, eu já estava olhando exatamente isso aqui no PC. É 8h10. Vamos fazer uns 20 minutinhos de intervalo? O que vocês acham? Tá bom. Então Pode é ser. 8h10, então a gente volta 8h30. Tá bom? Então vamos fazer um intervalinho.